pessoal, estamos de volta com o nosso podcast durante o L Summit 2025 e agora com uma edição especial trazendo o case de sucesso de Rio do Sul, que foi apresentado durante o segundo dia do L Summit. Para trazer o maior detalhamento deste case que já brilhou no palco do L Summit, nós estamos com a Ana Paula e com o Matheus Carneiro, que vão contar um pouco mais para a gente dessa grande experiência. Fique à vontade, sejam bem-vindos. Ana Paula, por gentileza, se apresente aqui para os nossos telespectadores. Olá, pessoal. Que oportunidade, né? Quero já agradecer por estar aqui nesse momento, divulgando e trazendo um pouquinho do que é Rio do Sul. Eu sou a Ana Paula, sou gestora de projetos do Sebrae Santa Catarina e Rio do Sul fica numa cidade com 79 mil habitantes, né? Que ela faz parte da capital de uma região e a região toda com 28 municípios e temos 300 mil habitantes. Então, Rio do Sul hoje ela é a maior cidade que nós temos lá na região e acaba sendo uma âncora para as outras 28 cidades também. O que a gente trouxe no nosso pitch, na apresentação de Rio do Sul, é que Rio do Sul, desde o começo, já nas primeiras indústrias, a inovação já era um dos pilares de crescimento, que é a Fran. A Fran, do Sr. Norberto Fran, trouxe essa capacidade de fazer manutenção em rádio, lançou a primeira caixa amplificadora do Brasil. Hoje a Fran é uma das indústrias mais importantes de eletrônica e áudio do Brasil e o SINF, que é o nosso centro de inovação, ganha o nome do Sr. Norberto Fran, que é essa representação de um grande inovador na nossa cidade. E esse é um movimento que hoje a gente traz para grandes cases de Rio do Sul, como a Rocket City, que foi vendido por 150 milhões de reais, a Magazord, que movimenta bilhões no varejo digital, a própria Effect, que foi vendida para o Grupo Nuvini e hoje está listada na Bolsa de Valores. E é interessante notar como isso veio de uma cidade de 80 mil habitantes que sofre enchente a cada 8 anos e que fica no interior de Santa Catarina. Então, Rio do Sul por si só é uma cidade inovadora e que aspira sempre grandes resultados, que aspira sempre grandes feitos. Então, eu acho que isso foi muito importante trazer como esse movimento acontece de forma estruturada, mas acho que o mais interessante dentro de Rio do Sul é a disposição que as pessoas, os atores, as instituições têm de trabalhar junto, de sentar na mesma mesa, discutir ações, discutir projetos, discutir ideias e colocá-las em prática, não ficar só no papel. Então acho que esse é o que faz Rio do Sul ser diferente de outras situações e ter uma maturidade que não seria o padrão para uma cidade do nosso tamanho. Então, novamente aqui agradecer a oportunidade a todo o ecossistema de Rio do Sul, né, Ana? Aqui representada por você. Acho que foi muito importante para mim estar aqui fazendo isso, porque, claro, não tenho a maior empresa, não sou do mais talentoso e também não sou nenhuma grande referência, mas para mim, por si só, é importante trazer Rio do Sul, representar, trazer esse pitch e falar um pouquinho mais dessa história. Até porque tem coisas novas vindo. Então, acho que é importante a gente ter esse registro até aqui, para que daqui, ano que vem, a gente possa apresentar de novo, daqui 3 anos, daqui 5 anos, e ver isso acontecendo. Acho que é muito importante. Qual a sensação de estar representando e poder ter apresentado o pitch de Rio do Sul no nosso palco durante o segundo dia do L Summit? Cara, a sensação foi de, primeiro, muita responsabilidade, até porque eu, por si só, eu sou muito competitivo, até estava falando ontem com os meninos, mas um competitivo no sentido de que se é algo que eu realmente quero entregar, eu tenho que deixar tudo. Sabe? Então, no dia anterior eu não saí para beber, eu fiquei treinando, de manhã fui treinar de novo e reformulando isso porque eu gostaria que fosse a minha melhor entrega, porque eu sei que eu não represento só o Matheus ou só a Gesto, que é minha empresa, ou só a comunidade startup, acho que eu represento todas as pessoas que passaram e ainda estão dentro do nosso ecossistema de inovação. Então foi uma baita responsabilidade. Depois que eu apresentei, acho que até no dia antes, né, tava falando com a minha mãe, com a minha namorada, que eu tava super feliz, sabe, de viver esse momento. Porque é um momento, cara, que talvez eu nunca mais vou viver na minha vida, né? Então, e talvez não esperava viver. Então, pra mim, eu tava muito feliz, tava, cara, que dia lindo pra fazer história, pra viver esse momento. Quem sabe, né? Exato. Quem sabe seja o primeiro de outros maiores. Mas eu queria deixar tudo, saber que eu deixei tudo, que eu fiz o meu melhor. Talvez não foi o melhor de todos, mas com certeza foi o que eu consegui entregar de melhor nesse momento. Então, primeiro, uma baita responsabilidade, e segundo, cara, uma felicidade incrível de entregar isso e, enfim, ver que ficou bom e que as pessoas gostaram e que meu ecossistema se sentiu representado. Então, pô, e para quem está embaixo, Ana Paula, como é a sensação de ver o case que você faz parte, que você está diretamente ligada, sendo apresentado aqui nesse evento? Foi uma emoção. A gente ficou muito orgulhoso do Matheus, assim,
por diversos fatores. Pela pessoa dele, pelo crescimento que a gente enxerga nele, foi o feedback que eu dei para ele, já falei para outras pessoas, como a gente vê o amadurecimento do empreendedor, como a gente vê a dedicação. Porque o voluntariado é um dos grandes desafios, né? De Rio do Sul, principalmente, eu acho que é um dos diferenciais que a gente tem. As pessoas se dedicam, as pessoas dedicam principalmente o tempo delas para construir algo juntos, né? E o Matheus, ele conseguiu, acho, passar um sentimento que a gente vive lá perfeitamente ontem no palco. E essa história não começou hoje. Então tem muita gente envolvida. Tem muita gente nessa construção do ecossistema, né? Vou fazer uma linha do tempo aí de 12 anos atrás, quando a gente começou a pensar num centro de inovação. Há 10 anos atrás, a gente montou o núcleo de inovação da Associação Empresarial da cidade. E lá foi um grande pontapé inicial para a gente começar a pensar em inovação, pensar em desenvolvimento para a cidade, em como a gente poderia criar esse ecossistema. Então, lá em 2010, começou todo um movimento, conseguimos trazer o prédio para Rio do Sul, do governo do estado, um dos 15 prédios, né? Então, dentro de 265 municípios que tem o nosso estado, temos 15 cidades e Rio do Sul é uma dessas cidades que não estava no radar do governo do estado, mas a força empresarial foi lá, pediu, pleiteou e a gente conseguiu. Mas o prédio não era suficiente para a gente está inaugurando o prédio agora. Agora, final do ano, a gente inaugura o prédio, estamos já, né, com algumas empresas instaladas, só que a gente fez um movimento inverso. A gente criou movimento, ação. Então, o prédio ele não vai ser um prédio vazio, porque a gente já tinha esse movimento de ações e iniciativas anteriormente. Então, acho que isso é um grande orgulho para nós, como ecossistema. A gente é representado, né, pelas 4 hélices do ecossistema, e ano passado a gente entendeu que a gente vinha construindo muita coisa, muita coisa, só que a gente precisava começar a organizar isso, ter um alinhamento do ecossistema. Foi ali que no início do ano passado, de 2024, nós iniciamos o mapeamento do ecossistema, que é o ELI, né, o Ecossistema Local de Inovação. E em julho do ano passado, nós entregamos o mapeamento, formamos a governança do ecossistema e com os atores, né, representando cada instituição, cada hélice também. E a partir disso, a gente começou todo mês a ter reuniões periódicas. E aí a gente vê, né, Matheus, um amadurecimento assim, dessas instituições, como a gente vai unir forças para fazer ações em conjunto, como que a gente vai principalmente pensar nessa jornada do empreendedor, como que a gente vai buscar novas ideias de novas empresas, de inovação, de startups, para que a gente, né, aumente ali a boca do funil e a gente não perca essas ideias no caminho. Então, todos os nossos esforços estão muito voltados para isso. O alinhamento do ecossistema, das estratégias que nós traçamos, né, lá atrás, no mapeamento, e conectar com todos os atores. E vários desafios pela frente. Um dos grandes desafios que a gente tem agora é expandir, sair de Rio do Sul e começar a trabalhar nas 28 cidades da região do Alto Vale. Porque são cidades menores, cidades, né, que não têm essa cultura da inovação. Então a gente começou agora esse movimento de expandir um pouquinho o que é ecossistema, quais são os ganhos que a gente tem também. Áreas de atuação lá do Rio do Sul? Metal mecânico, tecnologia e têxtil, vestuário. Esses são as 3 principais áreas assim que a gente hoje está focado. Chamou a atenção na fala de vocês e também no pitch é que esse ecossistema ele é formado, né, assim como outros, por grandes empresários, como a indústria que foi mencionada, e também por aquele pequeno, aquela pessoa que tem uma startup em ideação, né, ainda numa fase muito inicial. Como é que vocês conectam essas pessoas, né? Como é que vocês trabalham isso, esses diferentes perfis que compõem o ecossistema? Então, a gente tem vários programas que acontecem, né? A exemplo do programa Nascer. É um programa que tem lá no estado de Santa Catarina, que é do Sebrae, junto com o governo do estado, que é uma incubadora de ideias. Então, eu tenho uma ideia, mas eu não sei nem o que fazer com essa ideia. Então, a gente começa desenvolvendo um programa de 4, 5 meses, toda semana, encontros, né, com essas pessoas participantes, e daí ali a gente faz no final um pitch, onde a gente apresenta
toda a estruturação, para que daí ela escolha se ela quer ir para uma pré-incubação, o que ela quer fazer, quer desenvolver ou não. Mudei de ideia, entendi que não é aquilo para o momento. Então são programas como esse que a gente começa a rodar. Desde lá da ideação, da curiosidade, que é um SW, por exemplo, o Startup Weekend, que a comunidade nossa de startups da região ela é muito forte e representativa. Então a gente vem há algum tempo trabalhando pelo menos 1 ou 2 SWs por ano. Já fizemos temático, focado para a indústria, por exemplo, né? Então a gente começou a testar algumas formas de trabalhar esse setor também. Temos a Empretec, temos universidade com incubadora, né? Então a gente trabalha vários programas e vai identificando como um programa pode conectar no outro para que a ideia realmente não se perca e a gente consiga fortalecer essas pessoas, essas empresas, né? Essas startups que vão saindo. Além de todos esses programas que a gente oferece, que abraçam o novo empreendedor ou o empreendedor que já existe, eu acho que a cidade ela tem uma coisa muito curiosa, né? Empreendedores que já se tornaram super bem sucedidos em Rio do Sul, eles continuam em Rio do Sul e ajudando novos empreendedores. Então a gente, por exemplo, tem o Everton da Effect que não precisaria estar aqui com a gente, porque né, ele já fez exit da Effect, ele podia estar em qualquer lugar do mundo, mas ele estava aqui com a gente, com o ecossistema, com a governança, para ter troca de ideia, para a gente conseguir sempre né, galgar novos ares, ou né, avançar dentro do nosso ecossistema. E eu gosto sempre de citar, por exemplo, o Alan Conte, e aí um exemplo meu. Cara, o Alan Conte, hoje ele é CEO, né, co-CEO da Effect, e ele é um cara, assim, super esquilado em várias coisas. E há 5, 6, 8 anos atrás, eu cheguei para ele e falei, cara, eu precisava muito da tua mentoria. Eu estou abrindo uma startup, eu não te conheço, eu sei que você não me conhece, você não faz ideia de quem eu seja, mas foi me recomendado o seu nome para ser mentor, para que você pudesse me ajudar a construir minha startup. E, cara, até hoje a gente senta para conversar sobre a minha empresa, sobre a minha startup, sobre minhas ideias, sobre discutir ações, e acho que isso não se limita ao Alan, sabe? Acho que ele é uma representação disso, mas, cara, todos os empreendedores, se você bater na porta e pedir uma ajuda, cara, todos vão receber com muitas, né, sabe, a porta aberta para que possam te ajudar nessa jornada. Eu acho que esse espírito de colaboração, ele é muito forte em Rio do Sul e ele é muito legal. E até, o Matheus falou antes, eu acho que esse espírito vem muito, a gente tem períodos, né, a cada X anos, a gente tem enchente lá na nossa cidade. Então fica conhecida a nível nacional e judeia muito da cidade. Só que a gente tem um senso tanto de resiliência, de levantar, de vamos lá, vamos fazer. E isso transborda para o empreendedorismo. As pessoas às vezes dizem assim, o que vocês bebem lá em Rio do Sul? Porque colaboração. E assim, é um espírito realmente colaborativo mesmo, que juntos a gente é muito forte. A gente fica muito bom junto. E isso transborda para o empreendedorismo. E daí temos mentoria, né, começa a abrir aí um leque de possibilidades e o resultado está aí. Esse amadurecimento, esse crescimento ali da nossa região como um todo. Então a gente entende que mais importante do que um prédio, do que os programas, do que tantas startups e indústrias que tem no território, maior do que tudo isso é o espírito colaborativo, é a cultura inovadora que já existe no local, que realmente faz toda a diferença, não é, Karine? A gente queria agradecer a participação de vocês. Espero que vocês tenham aproveitado e aproveitem muito ainda esse último dia de Web Summit. Nos encontraremos em 2026 no Web Summit também, né? E eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem final do que é que vocês vão levar do Web Summit 2025 para Rio do Sul. A gente, vou puxar de novo ano passado, né? A gente entregamos o ELI, né, o mapeamento, trouxemos uma das maiores comitivas para cá, da governança, então a governança veio para Petrolina no ELI Summit do ano passado, e mais, colocamos um desafio, levamos o ELI Summit estadual de Santa Catarina para Rio do Sul esse ano. Então esse ano o ELI foi em Rio do Sul, um ecossistema, né, teoricamente novo, mas que tem muita vontade de fazer. E esse ano estamos aqui novamente com a governança, com uma comitiva grande, e com certeza a gente vai levar novas oportunidades. Tivemos trocas incríveis, eu acho, além do conteúdo, né, riquíssimo, as trocas que a gente conseguiu fazer aqui com outros ecossistemas, ouvindo o pitch das outras cidades também, com certeza nos inspiraram muito, e a gente vai levar para Rio do Sul, para Santa Catarina,
boas ideias, né, e boas oportunidades. Estamos ansiosos para 2026 já. Vocês vieram em quantos na caravana? A gente veio em 13 da nossa cidade. Para você, Matheus, qual é o aprendizado, qual é a experiência, a melhor parte que você vai levar na bagagem? Primeiro que Natal é lindo, né? Acho que essa é a primeira coisa. Essa cidade me surpreendeu de uma forma muito positiva. Mas segundo é que, conforme tem as palestras, tanto da Arábia Saudita quanto da China, né? Acho que foram as duas grandes palestras, assim, com conteúdo muito forte, reforça o que a gente já vem falando e que vocês falaram agora. Acho que se não haver pessoas que fazem isso de forma colaborativa, as coisas não vão para frente. Não adianta ter dinheiro, não adianta ter estrutura, não adianta, sabe, ser grande pra caramba. Se isso não acontecer de uma forma conjunta, se as pessoas não se unirem em torno de um propósito, se realmente entender que esse ecossistema tem que andar de forma conjunta, não funciona, né? O Matheus não seria o Matheus sem Rio do Sul não seria o que é sem Santa Catarina não seria o que é sem o Brasil. E acho que isso se aplica a todos os níveis e acho que elas são correlacionadas, né? Assim como o Brasil precisa de Santa Catarina precisa de Rio do Sul e Rio do Sul precisa do Matheus. Então acho que esse espírito, se a gente consegue fazer parte do todo e ter esse espírito de fazer parte do todo, eu acho que esse é o grande diferencial que a gente pode ver aí ao redor do mundo. Agradeço a participação de vocês e nos acompanhe nos próximos episódios. Obrigado.